Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STF que analisou a constitucionalidade ou não de uma lei que previa que o servidor aposentado em decorrência de doença mental só poderia receber a sua aposentadoria por meio do seu curador ou curadora, sob a justificativa de que o fato de ele ter se aposentado em decorrência de doença mental já seria uma presunção de que ele não teria capacidade para a prática dos atos da vida civil. Quem está me assistindo, principalmente quem é meu aluno, já deve estar pensando, mas isso não está completamente contrário ao que prevê o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Calma que vai ficar muito claro ao longo do vídeo, mas o caminho é por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Como eu sempre falo que aqui no canal, meu objetivo é dar autonomia para você que está me assistindo também consiga abrir uma decisão judicial e interpretá-la por conta própria, é isso que a gente vai fazer aqui junto agora. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto. Bom, então vamos lá. Esse caso ele tem origem em uma ação direta de inconstitucionalidade proposta contra o parágrafo 7º do artigo 18 da Lei Complementar Distrital 769, de 30 de junho de 2008. Antes de tudo, então, é importante a gente ver o que previa essa lei. Ela dizia o seguinte, artigo 18. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo de forma compatível com a limitação que tenha sofrido e deve ser paga com base na legislação vigente, a partir da data da publicação do respectivo ato e enquanto o servidor permanecer nessa condição. Parágrafo 7º. O pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de doença mental será feito somente ao curador do segurado, condicionado à apresentação do termo de curatela, ainda que provisório. Ou seja, esse parágrafo 7º que estava se buscando a declaração de inconstitucionalidade por meio da ADIM proposta, porque estava sendo alegado que isso seria uma violação à Constituição Federal. Essa imposição de que o próprio segurado não pudesse receber o valor da sua aposentadoria e isso tivesse que ser feito por meio do seu curador ou curadora. No Tribunal de Justiça em que a ADIM, a ação direta de inconstitucionalidade, foi proposta, ela foi julgada improcedente, principalmente sob os argumentos de que, conforme se infere do artigo 1767 do Código Civil, a curatela é o encargo deferido em lei a alguém para reger a pessoa e administrar os bens de outrem, que não pode fazê-lo por si mesmo, ou seja, instituto de proteção destinado a sujeitos maiores que, por razões diversas, não podem cuidar sozinhos dos seus próprios interesses, bem como para seu exercício exige prévio processo de interdição. A exigência de que, em caso de aposentadoria por invalidez decorrente de doença mental, o pagamento do benefício será feito somente ao curador do segurado, condicionado à apresentação do termo de curatela, ainda que provisório, não se afigura como afronta ao princípio da dignidade humana, mas tão somente o cumprimento de norma esculpida no Estatuto Civil e visa a resguardar os interesses do segurado, pelo que não se vislumbra qualquer inconstitucionalidade em tal exigência. E ainda vai afirmar, se houve a constatação, por meio de exame médico pericial, de que o servidor público possui uma doença mental que lhe incapacita totalmente para o exercício das atribuições do cargo, por óbvio, tal servidor também não tem o necessário discernimento para os atos da vida civil, o que abrange o próprio recebimento do benefício previdenciário respectivo. Ou seja, está falando que o fato de ter sido considerado incapacitado para a realização de um cargo profissional já seria uma presunção de que ele estaria incapacitado para todos os atos da vida civil, inclusive gerir o seu próprio patrimônio. Vamos ver então
qual foi o entendimento do STF acerca disso. O ministro relator, Ricardo Lewandowski, vai começar. O ponto central que aqui se debate consiste em saber se é constitucional a exigência de apresentação de termo de curatela como condição de percepção dos proventos de aposentadoria por invalidez, independentemente de qualquer análise acerca de sua capacidade para a prática de atos da vida civil. E de cara ele já vai dizer que esse parágrafo 7º da lei que a gente leu está em confronto com o que esculpido na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada na cidade de Nova York em 30 de março de 2007, que foi aprovada pelo Decreto Legislativo 186 de 2008 e, em razão disso, é equivalente às emendas constitucionais por força do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Referida convenção entrou em vigor no Brasil em 25 de agosto de 2009, por meio do Decreto 6949 de 2009, cujo objetivo foi o de promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. Em decorrência disso, ele vai falar, ainda no plano normativo, em 6 de julho de 2015, foi editada a Lei 13.146, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, promovendo uma série de alterações no Código Civil de 2002, especialmente no plano dos institutos da capacidade civil e da curatela. Nesse sentido, vale a pena a gente dar uma lida aqui no que diz atualmente, o Código Civil, depois de ele ter sido alterado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, aqui já é a parte geral, o comecinho do Código Civil, vamos comigo. O artigo 1º fala, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Inclusive, tema super interessante para a gente depois falar num outro momento. Artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Essa foi a redação dada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Antes disso, a gente tinha outras pessoas que eram consideradas absolutamente incapazes, inclusive as pessoas com deficiência mental, ou seja, elas eram consideradas absolutamente incapazes, elas não poderiam exercer os atos da vida civil sem estarem devidamente representadas, nesse caso, por curadores ou por um curador ou por uma curadora. E o artigo 4º da lei, por sua vez, também com as alterações do Estatuto da Pessoa com Deficiência, prevê agora, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade e os pródigos. Então, o importante a gente perceber aqui é que a pessoa com deficiência mental, com doença mental, ela não está mais nem no rol de pessoas relativamente incapazes. Então, ela não é, o fato da pessoa ter uma deficiência, uma doença mental, ela não é automaticamente considerada incapaz, relativamente incapaz, muito menos completamente incapaz, absolutamente incapaz. O que pode acontecer é, às vezes a pessoa tem um grau de deficiência que torna ela transitória ou permanentemente incapaz de exprimir a sua vontade. E aí, nesses casos, ela pode ser declarada relativamente incapaz e, nesse caso, ela pode ser interditada e aí sim é nomeado um curador ou uma curadora para que possa representá-la nos atos da vida civil, na prática dos atos da vida civil. A decisão que a gente está analisando vai continuar, inclusive, nesse sentido, e vai analisar, à luz da doutrina do Cristiano Chaves, essas alterações do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e vai dizer, em sua obra, o mencionado autor divide a deficiência em 2 modelos jurídicos, a deficiência sem curatela e a deficiência com curatela. Para o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o primeiro modelo, deficiência sem curatela, não afeta a plena capacidade civil da pessoa. No primeiro modelo, inclusive, há a previsão de a pessoa lançar mão da chamada tomada de decisão apoiada, que tem previsão no artigo 1783-A do Código Civil. Vamos até ler o que está até transcrito no acórdão.
A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 pessoas idôneas com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. Então, essa tomada da decisão apoiada, ela é muito interessante, porque ela busca preservar a manifestação da vontade da pessoa com deficiência, mas pode e possibilita que ela fale assim, olha, eu quero tomar a minha decisão, mas eu quero ter a possibilidade de fazer isso de uma forma assistida, de uma forma que 2 pessoas nas quais eu confio possam me aconselhar, me auxiliar, mas no fim o que vai prevalecer é a decisão que eu tomar. Mas eu vou querer ouvi-las e elas vão ter que, eventualmente, sempre assinar comigo junto para a pessoa também com quem eu estiver firmando o meu negócio tenha ciência de que eu tomei minha decisão com a tomada de decisão apoiada e, enfim. E aí o acórdão continua para falar sobre o segundo modelo, né? A pessoa com deficiência com curatela, que tem previsão no Estatuto da Pessoa com Deficiência, no artigo 84, que prevê: a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 1º. Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela conforme a lei. E ele vai falar, basta uma leitura perfunctória do normativo em questão para se concluir que a curatela deve estar permeada pelo princípio da proporcionalidade, devendo-se observar as circunstâncias do caso concreto e não tendo como pressuposto que ela deve ocorrer prima facie, razão pela qual pode-se aferir que a norma do Distrito Federal está em confronto com tal princípio, sendo, portanto, nesse ponto, inconstitucional. Além disso, a norma do Distrito Federal vai de encontro, lembrando que de encontro é contra, né? Quando a gente fala vai de encontro é porque está indo contra, quando a gente fala vai ao encontro, quer dizer que está indo a favor, né? De acordo. Então, a norma do Distrito Federal vai de encontro com a dignidade da pessoa humana na medida em que o Estatuto da Pessoa com Deficiência prima pela inclusão da pessoa com deficiência, trazendo a máxima possibilidade de condução de seus atos existenciais. Resumindo, a curatela da pessoa com deficiência é exceção e ela vai ter que ser comprovada. Inclusive, vai estar aqui no artigo 1767 do Código Civil que estão sujeitos à curatela aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para os atos da vida civil e que, antes de pronunciar-se acerca da interdição, o juiz, assistido por especialistas, examinará pessoalmente o arguido de incapacidade, ou seja, aquela pessoa que está sendo interditada por suposta incapacidade para os atos da vida civil precisa realmente ter a sua situação analisada para verificar se aquelas pessoas que estão alegando que ela é incapaz para os atos da vida civil realmente estão corretas, se elas estão de boa fé, né? Para que aí sim seja declarada a incapacidade relativa, para que aí seja, então, nomeado um curador ou uma curadora. Isso não pode ser feito automático, o que basicamente estava sendo feito pela lei, que estava sendo buscada a declaração de inconstitucionalidade, porque falava, olha, a partir do momento que foi aposentado por invalidez em decorrência de uma doença mental, isso já significaria automaticamente que essa doença impediria essa pessoa de praticar todos os atos da vida civil. E às vezes essa incapacidade estava só relacionada à profissão que ela exercia, ao cargo que ela exercia, e não necessariamente a todos os atos da vida civil. É nesse sentido que o acórdão continua. Do exame dos dispositivos ora transcritos, deflui-se que não basta a constatação da enfermidade ou deficiência mental para efetivar-se a interdição, sendo imprescindível que a pessoa a ser tutelada não tenha o necessário discernimento para os atos da vida civil. O dispositivo legal do Distrito Federal, ao exigir, de plano e de modo abstrato, a figura do curador para viabilizar o pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de doença mental, contraria a sistemática estabelecida no Código Civil e no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que não conduz ao entendimento de sujeição de todo portador de doença mental à interdição e, por conseguinte, à curatela. Eventual reconhecimento de incapacidade apenas para o exercício de cargo público não se estende aos demais atos da vida civil. Esse, então, foi o voto do ministro relator e teve um voto divergente. Eu até fiquei surpresa, achei que seria unânime esse julgamento, mas teve um voto divergente no seguinte sentido. Penso que a previsão legal em análise, ou seja, aquele parágrafo 7º, que é o objeto da ação declaratória de inconstitucionalidade,
tem como escopo preservar o interesse do próprio curatelado, porquanto se presume que o motivo que ensejou sua aposentação, doença mental, se reveste de natureza sensível, idônea a autorizar a presunção de sua incapacidade para gerir o próprio patrimônio. Mas, assim, é justamente isso que fala, que impede o estatuto da pessoa com deficiência. É a não presunção de que uma enfermidade mental vai impedir a pessoa para todos os atos da vida civil, muito pelo contrário. Não pode ser presumida essa incapacidade, né? Então, assim, a lei estava trazendo uma presunção que o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a própria Constituição Federal não trazem mais. E, em que pese esse voto divergente, no fim das contas, por maioria, o STF entendeu pela inconstitucionalidade da lei que estava sendo discutida e, como sempre nesses casos de precedentes judiciais, foi fixada a seguinte tese: a enfermidade ou doença mental, ainda que tenha sido estabelecida a curatela, não configura, por si, elemento suficiente para determinar que a pessoa com deficiência não tenha discernimento para os atos da vida civil. Lógico que acabou abrangendo muito mais a tese do que o que foi de fato julgado, mas nesse caso eu sinto que é uma tese que reafirma o que diz a lei já expressamente. Então é importante que o precedente foi nesse sentido e não foi num sentido contrário ao que diz a lei e ao que prevê a própria Constituição, né? Mas enfim, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tanto com relação ao precedente propriamente dito, ou com relação a essa matéria de capacidade civil. E se tem alguma sugestão de outra decisão, outro precedente que você gostaria que eu analisasse, deixa aqui nos comentários também. Se achou que, na verdade, a decisão deveria ter sido de acordo com o voto divergente, deixa aqui os fundamentos para que você pense dessa maneira. Se concorda com a decisão também, deixa aqui nos comentários. Enfim, deixa aí todos os seus comentários, sugestões, opiniões. E, de novo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto. Muito obrigada e até semana que vem.